Então hoje nós vamos falar a segunda parte da aula dos aspectos moleculares dos fármacos sobre o nosso organismo. Nós vamos falar sobre quem são os alvos da proteína G, sobre receptores de proteína quinase e também sobre receptores nucleares. Vamos lá então. Bom, então só relembrando a aula passada, os receptores acoplados à proteína G agem da seguinte forma. Um agonista se liga ao receptor e ele muda sua conformação interna da terceira alça intracelular. Essa mudança de conformação atrai a proteína G, que é difusível sobre a membrana celular. A proteína G migra, se liga ao receptor e a porção alfa da proteína G troca o nucleotídeo guanosina difosfato para guanosina trifosfato. Isso a ativa e ela separa a sua parte beta-gama da parte alfa. Ambas porções migram também pela membrana celular em busca de um alvo, que pode ser uma enzima, um canal iônico, como nós vamos ver mais para frente. Após se ligar a um alvo, a proteína G, a porção alfa da proteína G, troca novamente o seu nucleotídeo de guanosina tri e volta ao estado de guanosina difosfato, e isso inativa a proteína, fazendo com que ela migre de volta pela membrana e encontre com a porção beta-gama, voltando ao seu estado de repouso. Então, isso só para recordar os eventos da aula passada. Bom, e quem são os alvos da proteína G? São algumas enzimas que estão presentes na membrana celular e vão produzir, a partir da sua ativação, um segundo mensageiro, podendo ser então a adenilato ciclase, cujo segundo mensageiro produzido é o AMP cíclico, ou a fosfolipase C, cujos segundos mensageiros são o trifosfato de inositol, o IP3, e o diacilglicerol. Também nós temos um outro alvo que são os canais iônicos, particularmente os canais de cálcio e potássio, e também algumas proteínas quinases. Aqui um exemplo do sistema adenilato ciclase AMP cíclico. Quando o agonista se liga a um receptor, esse receptor ativa a proteína G, que ativa a adenilato ciclase. Nesse caso, é uma proteína G estimulatória, porque nós temos também, como nós vimos na aula passada, as proteínas G que são inibitórias, elas inibem o alvo. Bom, no caso dessa estimulatória, o agonista era uma molécula de adrenalina e o receptor estimulatório era um beta-adrenérgico. Ao estimular a adenilato ciclase, nós teremos então a formação de um AMP cíclico, cuja função principal é ativar uma proteína quinase. A proteína quinase ativa vai atuar sobre lipase, ativando essa enzima e aumentando, portanto, a quebra de ácidos graxos em adipócitos, vai inativar a glicogênio sintase, diminuindo a conversão de glicose em glicogênio, e vai ativar as fosforilases quinases, que por sua vez ativam fosforilase B em fosforilase A, que por sua vez estimula a quebra de glicogênio em glicose 1-fosfato. Todos esses eventos coordenados têm um objetivo, de permitir suprimento de energia, glicose, para a contração muscular, no caso da interação da adrenalina. Bom, mas o AMP cíclico, como segundo mensageiro, também desempenha outras funções na célula através da ativação da proteína quinase, como, por exemplo, estimular a divisão e a diferenciação celular, atua sobre os transportes de íons, os canais iônicos e também inativa algumas proteínas contráteis, como, por exemplo, a miosina de cadeia leve, presente na musculatura lisa, relaxando essa musculatura. Bom, e agora o sistema adenilato ciclase AMP cíclico, quando a proteína G, ao invés de estimulatória, é inibitória. Então, quando ocorre a ligação da molécula por esta via, nós teremos a diminuição da formação do AMP cíclico intracelular e, consequentemente, outros tipos de efeitos celulares. Os receptores que se ligam à proteína G inibitória são receptores, por exemplo, M2 muscarínicos do coração, receptor alfa-adrenérgico, alfa-2 do músculo liso e os receptores opioides. E quais serão esses efeitos celulares? Bom, no coração, diminuição de AMP cíclico diminui a atividade cardíaca. Bom, nos receptores alfa-adrenérgicos do músculo liso, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos e o relaxamento do TGI. E nos receptores opioides, nós temos uma diminuição da excitação da célula nervosa. Para
efeito de curiosidade, nós temos alguns agentes utilizados em laboratório que ativam diretamente esse sistema adenilato ciclase e AMP cíclico, sem que necessite da ligação de uma molécula na proteína G e da proteína G ativar a adenilato ciclase. Quem são esses agentes? Por exemplo, a forscolina, retirada de uma planta, e íons de fluoreto. Eles podem agir estimulando a adenilato ciclase e, portanto, aumentando a concentração de AMP cíclico dentro da célula. Vejamos aqui também que existem as enzimas denominadas de fosfodiesterases que metabolizam o AMP cíclico, diminuindo, portanto, a sua concentração no meio intracelular. Alguns fármacos, alguns medicamentos podem agir sobre a fosfodiesterase também quando se deseja aumentar a quantidade de AMP cíclico no interior da célula. Então, estes agentes inibem as fosfodiesterase, como, por exemplo, nós temos a classe de fármacos das metilxantinas, como a teofilina. A teofilina, por exemplo, é utilizada no tratamento de asma, relaxando a musculatura lisa dos brônquios. Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de AMP cíclico intracelular quando inibe a fosfodiesterase. Bom, e agora nós vamos ver o ciclo do fosfatidil-inositol, que é um fosfolipídio presente na membrana celular. Nesse caso, o receptor de proteína G ativa a proteína G estimulatória, que estimula a fosfolipase C-beta. A fosfolipase age sobre a molécula de difosfato fosfatidil-inositol, o PIP2, quebrando essa molécula em diacilglicerol, que é um segundo mensageiro, e IP3, o trifosfato de inositol, que é um outro segundo mensageiro. O DAG de acilglicerol atua sobre proteínas quinases. Essas proteínas, por sua vez, ativam a fosforilação de outras enzimas no meio intracelular, resultando nos mais diversos efeitos de resposta celular. Já o IP3 atua sobre as reservas de cálcio que tem no meio intracelular, como por exemplo no retículo sarcoplasmático, e quando esse cálcio é liberado, ocorre, por exemplo, a contração muscular. Outros efeitos que podem ocorrer é a secreção celular, a ativação de enzimas e a hiperpolarização da membrana celular, pela própria saída do cálcio para o meio. Temos também uma outra condição em que IP3 ganha mais um átomo de fosfato e se transforma em IP4, tetrafosfato de inositol. O IP4 ainda tem uma função um pouco desconhecida, mas acredita-se que ele age na membrana celular, regulando também as reservas de cálcio intracelular, ou seja, ele permite a entrada do cálcio para dentro da célula. Bom, e após atuar o DAG e o IP3 com seus efeitos celulares, eles serão metabolizados por algumas enzimas. O trifosfato de inositol será metabolizado pela fosfatase, que retira átomos de fosfato da molécula, transformando-o em apenas inositol. Já a proteína quinase metaboliza o DAG, adicionando o átomo de fosfato e transformando-o em ácido fosfatídico. Ambos unidos serão convertidos na molécula de fosfatidil-inositol, que, após passar por uma catalisação pela enzima quinase, volta ao seu estado de difosfato fosfatidil-inositol, sendo regenerado na membrana celular. Bom, o DAG ainda pode agir sobre a fosfolipase A2, participando da produção do ácido araquidônico. O ácido araquidônico, dentro da célula, vai ser metabolizado por algumas enzimas, por exemplo, a ciclooxigenase 2 ou a lipoxigenase, produzindo mediadores químicos que atuam tanto constitutivamente como também na resposta inflamatória. Nós temos também os canais iônicos como alvos da proteína G. Nesse caso, não há a produção de um segundo mensageiro para ocorrer a resposta celular, como o AMP cíclico, IP3 e DAG. Nesse caso, o agonista se liga ao receptor de proteína G, o receptor ativa a proteína e ela ativa diretamente o canal iônico. Isso ocorre, por exemplo, no canal de potássio presente no coração. Quando a proteína G é ativada pelo receptor muscarínico de acetilcolina, ela se liga ao canal de potássio, permitindo a saída do potássio da célula cardíaca. Isso causa a hiperpolarização da célula muscular e diminui a atividade elétrica.
Bom, e algumas considerações, algumas curiosidades sobre os receptores de proteína G. Esses receptores podem sofrer uma mutação na sua terceira alça intracelular, uma mutação gênica. E essa alteração causa uma alteração na via de transdução em que o receptor age. Por exemplo, um receptor de proteína G para adenolato ciclase. Quando o agonista se liga, nós esperamos que o efeito seja a ativação da enzima adenolato ciclase e a produção de AMP cíclico. Entretanto, se ocorrer alguma alteração neste receptor, na terceira alça intracelular desse receptor, ele pode se ligar, por exemplo, a uma proteína G que se liga à adenilato ciclase, e os segundos mensageiros produzidos serão IP3 e DAG. Portanto, os efeitos celulares serão diferentes daqueles efeitos esperados. Então, não adianta eu administrar um agonista para um efeito celular mediado por AMP cíclico, quando ocorre uma mutação nessa alça do receptor. Uma outra consideração sobre o receptor é a sua dessensibilização, que pode ser curta, quando ele é apenas fosforilado por uma proteína quinase inespecífica, ou pode ser uma dessensibilização forte prolongada, quando ele é fosforilado por uma proteína quinase que nós chamamos de GRK. Essa proteína faz uma fosforilação diferente das proteínas quinases inespecíficas, a proteína quinase A e C. Quando a proteína quinase GRK fosforila o receptor, ela cria um sítio de ligação para a restina, que é uma proteína que se acopla ao receptor, criando um complexo, a restina-receptor, e criando um alvo para a célula endocitar esse receptor. Então, além de ocorrer a perda de acoplamento da proteína G no receptor, ele é endocitado e degenerado pela célula. Portanto, esse tipo de dessensibilização, a qual nós chamamos de homóloga, porque ela é específica apenas para os receptores que estão ativados, ela é mais forte e de longa duração. Bom, uma outra consideração é que os receptores de proteína G podem sofrer dimerização. De forma convencional, os receptores são monômeros. Por exemplo, o receptor kappa e o receptor beta, ambos são receptores de opioides. Eles, sozinhos, geram um tipo de resposta celular. Entretanto, eles também são encontrados unidos, então formando um dímero, um heterodímero, porque eles são diferentes. E quando eles estão unidos, eles se ligam ao agonista e geram uma outra resposta farmacológica, diferente da resposta que era esperada. Bom, e para complicar ainda mais a vida de um farmacologista, existem as proteínas que são modificadoras da atividade do receptor, conhecidas pela sigla RAMP. Essas são proteínas de membrana que se associam ao receptor e mudam a especificidade do receptor por uma molécula agonista. Então, este autor, em 1998, verificou que, quando esse receptor estava ligado a uma determinada proteína modificadora da atividade do receptor, a qual ele chamou de RAMP1, ela tinha especificidade para um tipo de agonista. Quando se ligava a uma outra proteína, a qual ele chamou de RAMP2, esse receptor criava uma afinidade, por exemplo, para a adrenomodulina, que é um outro tipo de agonista. Então, as proteínas, as RAMPs, que modificam a atividade dos receptores, elas vão se associando e conforme o tipo de associação, esse receptor vai mudando a sua especificidade. Então, uma última consideração sobre os receptores de proteína G é que eles podem fazer uma sinalização independente da proteína G. Ora, mas por que então eles são chamados de receptores de proteína G? Porque essas moléculas têm uma estrutura muito parecida, ou seja, a mesma estrutura que atravessa 7 vezes a membrana do receptor de proteína G. Entretanto, eles se ligam diretamente ao alvo, que pode ser um canal iônico ou pode ser, por exemplo, uma proteína quinase GRK, que é aquela proteína que nós vimos que fazem a dessensibilização dos receptores, fazendo a sua fosforilação. Entretanto, nessa via, o receptor ele pode seguir e se ligar à restina, sendo depois endocitado pela célula, ou ele pode também, após fosforilado, servir como um sítio de ligação
para moléculas que fazem transdução de sinal, e eles vão agir de forma semelhante aos receptores ligados à proteína quinase. Então, o assunto da nossa próxima aula serão os receptores ligados à proteína quinase e os receptores nucleares. Eu espero você. Até mais!